Destaque internacional agora e notícia muito triste, gente. O Hamas entregou corpos de bebê, criança, mãe e idoso em caixões pretos para Israel. Vamos então lá para a Europa. O Luca Bassani tem informações ao vivo para nós sobre isso. Luca, o grupo terrorista alega que eles foram mortos num ataque israelense. Essa tem sido a principal declaração dada pelo Hamas diante desse movimento, né? Bem-vindo, boa noite. É isso mesmo, Lívia. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O grupo terrorista Hamas entregou hoje os corpos de 4 reféns que estavam nos cativeiros da faixa de Gaza e que, segundo o próprio Hamas, teriam morrido já há alguns meses depois de um ataque israelense. Durante esse processo de cessar-fogo, não só os reféns com vida estão sendo repatriados para Israel, entregues às suas famílias, mas também os corpos daqueles que morreram durante seu período sequestrado, né? Quase 500 dias, se nós considerarmos o começo da guerra em 8 de outubro de 2023. De acordo com as autoridades israelenses, não há nenhum indício de que eles tenham morrido nessas circunstâncias de um ataque israelense, mas é uma situação extremamente traumática, considerando que são bebês, né? 2 dessas vítimas são bebês que voltaram às suas famílias. O objetivo agora do governo israelense, até as 6 semanas serem completas, é devolver os 33 reféns que ficaram acordados assim nos critérios iniciais do cessar-fogo para a fase número 1, enquanto mais de 1.100 prisioneiros palestinos também são colocados em liberdade. O Hamas também disse hoje que estaria disposto, na segunda fase, a libertar de uma vez só todos os restantes reféns que estão sob a sua custódia, com vida ou os corpos. São cerca de 50 pessoas, não fazendo essas libertações, essas entregas, essas trocas todos os finais de semana, como tem acontecido até o momento, mas de uma vez só para poder encaminhar a fase 2, a finalização completa do conflito, e também a fase 3, a reconstrução da faixa de Gaza. Por enquanto, o governo israelense não deu nenhuma resposta oficial se aceitaria a fase 2 e a fase 3, como está sendo estipulado pelo Hamas, mas também vemos que o cessar-fogo não foi quebrado, as hostilidades não voltaram a acontecer e a ajuda humanitária continua fluindo na faixa de Gaza. A grande questão é o que será do enclave palestino no momento da reconstrução, já que Donald Trump e a nova administração americana deixaram claro que o objetivo dos Estados Unidos é retirar todos os mais de 2 milhões de palestinos desta região para reconstruir Gaza aos moldes de uma Riviera no Oriente Médio. Uma ideia que é contestada não só pela comunidade árabe como um todo, mas por grande parte da comunidade internacional, que chamam isso de limpeza étnica, algo muito complexo e que também precisa ser resolvido para finalizar o conflito, que, como falamos aqui, dura mais de 15 meses, cerca de 500 dias, trazendo sofrimento tanto para a população palestina inocente dentro da faixa de Gaza, quanto para a população israelense que perdeu sua família e também tem os reféns ainda sob a custódia do grupo terrorista desde o começo de outubro de 2023. Luca Bassani, eu vou tocar um pouquinho a discussão aqui com a mesa. Segura por aí mais um pouquinho, tá? Já já a gente volta a falar de outros destaques, mas relacionados a essa notícia. Vou começar com você, Ellen. Trocando em miúdos, a proposta de Trump sobre o futuro da faixa de Gaza é mais ou menos assim. Vê se eu estou exagerando, tá? Vai mandar todo mundo embora. Vai abrigar em países árabes, se é que esses países vão aceitar essas pessoas, porque já houve movimentações contrárias em relação a essa solicitação de Trump, para eu mandar controlar o local e ganhar dinheiro, lucrar com essa região. É mais ou menos isso? Essa é a proposta dele. Fala que não é, não é. Inclusive, nas redes sociais, tem um trecho de uma série de humor dos anos 80, eu acho que era Golden Girls, assim, que eram 3 velhinhas que ficavam conversando. E aí, não sei como é que alguém catou aquela cena e tal, que as velhinhas, uma diz pra outra assim, gente, eu hoje liguei pro rádio e dei a solução pro conflito na Palestina, lá no Oriente Médio. Quem sabe manda aquele pessoal todo para outro lugar, né? E aí a claque todo ria e aplaudia e tal, não sei o quê. E a outra dizia, mas você manda para outro lugar? Como assim que você vai fazer isso? E era um programa de humor. O que às vezes eu tenho a impressão que o governo ele é um pouco guiado por grandes cenas de humor dos anos 80, assim, né? Que era aquele humor um pouco, né, pouco sofisticado. Isso não tem como ser levado a sério.
inclusive, assim, o grupo da comunidade judaica com quem eu converso mais, aqui em São Paulo e tal, está fazendo assinou contrário, assim, ou seja, não é nem só porque a comunidade palestina não leva a sério. Os judeus não levam a sério, né? A comunidade internacional não leva a sério, porque é impossível. Como que você faz isso? Essas pessoas estão ali é a terra delas, né? Delas, e não é de hoje. Não é essa a solução de um conflito. O mundo caminhava, mas desde o final dos anos 90, o início dos anos 2000, que você não consegue mais falar de forma séria para uma solução de 2 estados, que é a solução que deve ser costurada, né? Não se fala mais nisso de forma séria ou de forma de tratativas, né, dentro de instituições e pilares básicos há algum tempo e, infelizmente, parece que cada vez mais isso está distante, que é a única solução aceitável nesta região, né? É a única solução aceitável. Isso que o Trump fala, bom, é mais uma das estratégias do Trump. Você vai lá, cria essas maluquices todas, mas não pode ser levado a sério por ninguém, né? É uma ideia absolutamente superficial para tratar um problema tão complexo como a questão que a gente vê aí na faixa de Gaza. E o que mais me incomoda nessa história é como são desconsideradas vidas, porque pessoas moram ali, pessoas que, inclusive, foram muito prejudicadas por toda essa guerra, por tudo que vem acontecendo desde o dia 8 de outubro de 2023. Muitas delas que não concordam com absolutamente nada do que foi feito, tanto por parte de Israel quanto por parte do Hamas. Mas a verdade é, você pretender simplesmente fazer uma varredura geográfica para criar um resort de luxo, ignorando a existência de raízes, de famílias e de pessoas que habitam aquela região, para mim é o auge da falta de empatia, da falta de respeito, da falta de observância a direitos humanos fundamentais. E que bom que órgãos internacionais, que pessoas ligadas a essa região estão se manifestando veemente contra. Porque a gente sabe que o Donald Trump está vivendo a crista da onda, ele está lá no topo, só falta ter gente comprando essa ideia. Além dessa questão afetiva com a terra, muito bem falada pela Ana, tem todo um contexto histórico também, Luana, porque é uma história de luta pelo Estado próprio. Né? Histórica, religiosa. E aí não existe ainda esse Estado palestino, e quando a gente pensa em algo próximo disso, a gente pensa na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E aí é caminhar num sentido completamente contrário do que se propõe para resolver essa situação. Exatamente, Lívia. Eu volto para aquele ditado, né, que para quem só tem martelo, todo problema é prego. E nesse caso, na minha análise aqui, fico pensando de onde, né, a Ellen trouxe aqui um exemplo de sátira, e eu tento acompanhar isso para conseguir chegar a alguma coisa um pouco mais conceitual para explicar, mas na minha visão, assim, Donald Trump tem uma postura nessa situação como ele tem nas outras, né? Ele está usando o mesmo martelo para tentar consertar diversos problemas, tendo essa mesma postura autoritária, essa postura soberba, essa postura de dominância, desconsiderando, como as colegas colocaram aqui, o contexto histórico, o contexto, óbvio que, como a Ana bem disse, né, as pessoas não devem estar somente pensando na sua história e na terra e desconsiderando o sofrimento que elas estão passando, é óbvio, e isso tem que ser encarado por qualquer liderança, qualquer pessoa que tenha poder e queira resolver o problema, é óbvio que isso tem que ser considerado, mas elas são daquela região, existe um contexto histórico. Para tirar as pessoas dali, você nunca vai conseguir resolver esse problema, porque o fato é que a existência delas está sendo questionada a partir do momento em que você as retira do lugar onde elas têm ali todo o seu vínculo emocional, religioso, histórico. Então, é praticamente um desrespeito. Então, exatamente, não é possível se imaginar uma construção de algo tão glamuroso, empreendedorismo e várias coisas em cima de uma história marcada por sangue, por guerra, né? Eu fico me perguntando o que foi conquistado nessa guerra, quem ganhou com essa guerra, né? Nenhum dos dois grupos, obviamente, que a gente sabe que a situação dos palestinos que estão sob
o domínio ali também de uma questão religiosa, não conseguem muitas vezes encontrar o seu caminho para solucionar, para colocar a sua dor, eles não vão querer abandonar a sua própria terra em nome de resolver esse conflito. Pelo contrário, eles com certeza estão esperando respeito a essa história e soluções que incluam o passado e a situação que eles vivem hoje. Então, é lastimável, é difícil até falar, é difícil até mencionar aqui, avaliar uma postura como essa. E é óbvio que a viabilidade disso também, né, pensando do ponto de vista prático, é praticamente nula. Para além da viabilidade, Cíntia, para além das críticas que nós já fizemos aqui, a agressividade dessa proposta de Donald Trump para tentar resolver o problema, de alguma forma você acredita que esse discurso, ele acreditando ou não, como disse a Ellen nesse discurso, ele possa ajudar no caminhar desse acordo de cessar-fogo? Ou o acordo de cessar-fogo chegou num ponto que ele está caminhando com as próprias pernas? Olha, primeiro, ouvindo vocês falarem aqui, eu fico pensando que é tão surreal isso, da mesma forma que o Trump fala que vai anexar a Groenlândia e o Canadá. É óbvio que, tirando as questões humanitárias, que são terrivelmente existentes nesse lugar, mas parece um discurso assim translocado, né? Eu não sei, eu chego a pensar se ele mesmo acredita que ele vai fazer isso, não sei. Mas não acredito que essa fala contribua em nada para o cessar-fogo. Entendo que a gente tem uma perspectiva agora, me parece, eu até particularmente acho que está durando mais do que eu tinha a sensação que iria, ainda mais com toda essa... Hoje, com essa entrega dos corpos, dessa forma, das crianças, eu já tinha a impressão que talvez a coisa o acordo fosse rompido, embora era parte do acordo a entrega, né? Mas tinha-se ali uma esperança que essas pessoas estavam vivas, elas foram, a família ali foi colocada como uma bandeira de resistência, de apelo emocional. Então, eu até acho que, me parece que o cessar-fogo, apesar de tudo isso, está tendo um esforço para que ele possa, na tentativa talvez de salvar mais vidas, porque quando se fala que tem uma questão histórica, tem uma questão cultural, eu super entendo tudo isso, mas o que me dói é ficar pensando que nem se trata de tirar as pessoas de onde elas estão, se trata de tirar a vida delas. Então a pessoa morreu e acabou. A gente vai ficar aqui discutindo o que vai ser. Essas pessoas não têm mais discussão. Imagina esse pai, esse marido que perdeu os filhos, que perdeu a mulher, acabou, não tem mais nada, né? Pra gente é um pouco de número, um pouco de questionamento histórico, a gente está aqui debatendo, mas é para essas pessoas, é a vida. Acabou. Então, eu não acredito que esse tipo de fala, que não tem humanidade, que não tem uma consideração pelas pessoas, que não é uma proposta digna, eu não acredito que, honestamente, vá contribuir em nada. Lívia, eu só queria fazer uma observação, porque a gente aproveitou aí as notícias do Luca para trazer um outro enfoque sobre essa questão, mas acho que a grande notícia hoje é a entrega desses corpos, porque, como a Cíntia colocou, essa família, que o menininho de 4 anos, o bebezinho de 9 meses e a mãe foram entregues de volta a Israel mortos hoje, foi o grande símbolo, né, de tudo que aconteceu, desse grande atentado do Hamas lá no dia 8 de outubro. E eu só queria, assim, deixar minhas condolências ao povo judaico como um todo. Eu acho que hoje, independente da crença, do credo, de qualquer coisa, qualquer mãe está muito triste. Qualquer mulher está muito triste. Esse neném não sabe o que é Hamas, não sabe o que é Israel e nunca vai ter oportunidade de saber. Acabou. Então, eu acho que, para além de tudo que a gente está discutindo, a gente precisa resgatar um pouquinho de humanidade e se colocar um pouquinho no lugar desse pai que sobreviveu. Porque hoje a sobrevivência para ele deve estar sendo um castigo. Exatamente.